Hoje na nossa live a gente vai falar sobre o jejum, né? Jejum intermitente, vocês devem ter escutado muito ouvir falar sobre isso, né? O que é um jejum intermitente? Você vai ficar um período de tempo sem comer, né? Também existe a palavra jejum, né? Às vezes é uma palavra muito mal interpretada, né? E aí o que isso tem a ver, Solange, esse assunto todo tem a ver com a gastrite? Tudo a ver com a gastrite, tá? Porque se você não sabe comer, se você não sabe dar o tempo entre uma refeição e outra, você vai ter gastrite. Ou então nunca vai se livrar da gastrite. Tá? Então é o seguinte, o que é jejum? A palavra jejum. A palavra jejum quer dizer que você está se abstendo de fazer algo. Né? Você não está fazendo algo, está jejuando aí, se abstendo daquilo. Né? Tipo assim, eu vou fazer um jejum onde eu não vou comer nenhum alimento com doce. É um jejum. Né? É um jejum. Eu vou continuar comendo, só não vou comer nada com doce. Você está fazendo um jejum daquele alimento. Né? Outra coisa também. Por exemplo, os meus pacientes de gastrite. Eu peço para eles fazerem refeições de 5 em 5 horas. Por quê? Porque esse jejum, vamos chamar assim, né? Tipo um jejum intermitente. E eu vou explicar para vocês aqui hoje por que é necessário a gente fazer esse jejum, tá bom? Porque é necessário. Carlos, bom dia, Carlos. Então, eu vou explicar por que é necessário a gente ter um jejum de 5 horas entre cada refeição. Nilde, bom dia, tá? Ai, Solange, mas dá muito tempo? Não. É porque o nosso corpo só funciona assim. É por isso que você tem gastrite, tá? Se alguém te falou que você deve comer de 3 em 3 horas, esse profissional não entende nada de alimentação. Não entende nada de digestão, tá? E você vai ficar doente. Ah, mas é idoso, tem que comer porque idoso não absorve. Isso não é verdade, tá? Isso também não é verdade, porque tudo bem, tem dificuldade de absorção, então tem que corrigir a digestão, tá? E se você colocar um alimento em cima do outro, também não vai dar certo, que a gente vai explicar daqui a pouquinho. Então a gente faz um jejum, sim. Bom dia, Maria José, né? A gente faz um jejum aí de 5 horas entre uma refeição e outra. Aí eu tenho alguns pacientes que falam assim, mas doutora, eu tenho uma fome terrível, e se eu não comer, né? Se eu não comer no período de 2 em 2 horas, eu desmaio. Não, aí você está doente, aí você está com uma disfunção de digestão. Porque você vai entender que todas essas histórias caem por terra, vão cair por terra agora. Tá preparado? Se precisar, pega a caneta, pega papel e anota o que eu vou falar. Porque eu vou falar do ciclo da nossa digestão, tá? Isso é importantíssimo. Ah, Solange, mas eu tenho gastrite, eu tenho que comer de 2 em 2 horas. Menino, nunca mais você vai se livrar da gastrite. Você vai ter uma disbiose, síndrome fúngica, você vai ter um problema sério. Ah, Solange, mas se eu como, alivia na hora que você come, mas piora depois. É igual a história do leite, né? Ah, se eu tomo leite, tá? Eu atendi uma paciente, né? Eu faço minhas consultas gratuitas, né? Aí eu atendi uma paciente, né? Essa semana, que falou assim, olha, eu uso muito leite. Inclusive está tratando a gastrite comigo já. Eu uso muito leite. Usava, né? Não uso agora. Usava muito leite. Por quê? Porque a gente aprendeu, eu me lembro, desde quando eu era pequena, que a gente aprendeu que se está com dor de estômago, toma um copo de leite, que alivia a azia. De certa forma, imediatamente, assim que você come, sim. Mas depois, 30 minutos depois, aquilo azeda e começa a queimar no seu estômago. Porque o leite, ele causa alergia. Aí começa a aumentar a histamina, é uma desgraça. Aí você tem que tomar outro copo para sentir um alívio. E o que vai acontecer com esse alimento que está parado ali, que você já começou a digestão? Nossa. É por isso que nós estamos doentes, tá? Cíntia, Neide,
Mari, sejam bem-vindos aqui. E eu vou explicar por que tudo isso que a gente fala são historinhas, são argumentos que a gente usa para justificar um erro que a gente está cometendo. Porque mentalmente, sistema nervoso central, comer de 2 em 2 horas nos dá prazer, tá? Mentalmente nos dá isso, nos dá prazer. Tá? Porque alguns níveis ou de açúcar, algumas compensações psicológicas nós temos. A nossa dopamina vai aumentar ali no cérebro e aí a gente tem uma recompensa imediata, tá? Só que tardia, a recompensa tardia é a dor. Né? Então vamos lá, tem até aqui na minha frente, né, um slidezinho que eu vou falar com vocês. Olha, a digestão começa aonde? Onde você acha que começa a digestão, tá? E não foge dessa live. Quem fugir dessa live vai ficar doente. Ou é por causa da gastrite, ou é pressão alta que vai ter no futuro, queda de cabelo, unha quebradiça, desbiose, síndrome fúngica, algum problema ali de artrite, artrose, osteoporose, depressão, ansiedade. Gente, todo tipo de doença pode se instalar. Imunidade baixa, aí você vai fazer o quê? Contrair vírus. Resfriados frequentes, tá? Então não fuja dessa live se você quer ter saúde. Outra coisa, bom dia Flávia, se você quer se livrar de uma ansiedade e depressão, não fuja dessa live. Você precisa aprender esse cronograma de alimentação. Se você quer curar a sua gastrite, você tem que entender esse princípio, senão você nunca vai curar. É por isso que eu falo, gente, é tão importante quanto, eu vou tomar, o que eu tomo para aliviar a minha dor? É saber comer. Saber os horários de comer e saber o que comer e como comer. Então, não é só uma coisa. Né, Zilma, bom dia. Né? E a gente deixa... Gente, todo o meu conhecimento eu deixo aqui no Instagram para vocês, tá? Joineide, né? Bom, bom dia, seja bem-vindo. Então, vamos lá. A digestão começa onde, gente? Começa na boca. A digestão começa na boca. E aí, a gente leva aproximadamente 1 minuto para mastigar o alimento na nossa boca. Aí vem aquela pergunta assim, vou tomando uma aguinha quente aqui, é coco e funcho. E uma colherzinha de chimarrão para enfeitar a cuia. Olha só, Solange, mas eu tenho que mastigar 37 vezes? Nossa, gente, pelo amor de Deus. Se comer é um estresse, então não coma, pelo amor de Deus. Tá? O que eu tenho que saber para saber a hora de engolir? Eu tenho que sentir que o alimento que está na minha boca está quebrado, quebrou, ficou triturado, virou uma pasta. Aí estou comendo ali um frango frito. Ô, delícia, né? Um franguinho frito. Eu tenho iscas de frango frito. Bom dia, Clóvis! Eu estou comendo isca de frango frito, tá? Daí eu mordo aqui, o meu frango tá com arroz aqui. Gente, você não tá morrendo de fome, nem tá fugindo do urso. Tá comendo frango? Morde o frango, ok? Mastiga até sentir que você desmanchou, que você quebrou, que é para isso que é os dentes. Para quebrar esse alimento. E a saliva, ela tem que penetrar esse alimento, porque a digestão começa na boca. A carne, a saliva não vai fazer muita coisa, né? Mas o amido, sim. O amido vai trabalhar mais na boca, porque a amilase aqui, né, vai trabalhar melhor. Então, na sua saliva, se você está comendo um arroz, não é, porque é arroz, engole inteiro? Gente, aí fala, meu alimento está saindo inteiro nas fezes. Não tem como, né? Você nem mastigou. Vai comer arroz? Um bocado de arroz? Garfo, tem gente que come de colher, né? Ok, tudo bem, não estamos discutindo isso. Põe na boca, mastiga o arroz, deixa esse arroz virar uma pasta na sua boca. Deixa a saliva entrar nele, que daí a amilase, a ptialina, que é enzima, né? Um bocado de enzima, não importa os nomes, vai penetrar nesse amido. E ele vai junto,
Aí, olha só, eu não tenho enzimas, não digiro arroz fermenta, porque não tem enzimas digestivas, não tem amilase. Mas mastigou esse arroz como? Falando de arroz como um carboidrato, né? Aí vem, para quem não está no meu tratamento, que está comendo pão, biscoito, né? Se você não deixou essa saliva penetrar na sua boca, isso demora mais ou menos 1 minuto aí mastigando, tá? Se você não deixa penetrar, aí você não tem a enzima. Se você deixa penetrar, a enzima entrou no alimento, vai descer lá no seu estômago e ela vai ser ativada por um pH 7 na hora certa. Deu para tirar muita sacada aqui já? Do porquê quando você come arroz fermenta demais? Ou biscoito, o biscoito ainda tem açúcar, é outra coisa, né? Então, nós estamos questionando aqui a forma que os alimentos digerem, mas estamos tentando fazer você entender os jejuns que a gente precisa ter entre uma refeição e outra. Então, você demora aproximadamente, anota ali, anota no seu caderninho, 1 minuto mastigando. Você não vai dar só uma garfada. Você vai comer pelo menos 30 garfadas na sua refeição. Isso significa que você vai demorar pelo menos uns 30 minutos para comer, né? Porque até tem gente que come mais de 30 garfadas, né? E tem gente que quer comer com colher e come para comer mais. Gente, também não é a saciedade, não vem do comer muito. A saciedade vem de saber comer o pouco que está no seu prato. Tá? Que daí as mordidas que você vai dar aqui vão refletir no seu cérebro em saciedade também. É por isso também que o obeso é obeso, tá? Marlise, bom dia. É por isso que o obeso é obeso, porque às vezes ele bebe a comida, ele não come. Né? Então, olha lá, 1 minuto mastigando esse alimento, aí você vai engolir. Quando você engolir esse alimento, você vai demorar de 2 a 3 segundos. Estou olhando aqui meu slide, né, para eu não esquecer, não falar uma besteira, né? Você vai demorar de 2 a 3 segundos para descer pelo esôfago, tá? Desce no esôfago e vem aqui do seu estômago, tá bom? Quando chegar no estômago, ele vai demorar aqui, ó, tô olhando no slide que é da minha pós-graduação, que eu fiz no NASP, tá? Ó, estômago de 2 a 4 horas. Mas Solange, mas por que de 2 a 4 horas? Olha só, se você está tomando um suco, em 2 horas você vai digerir. Você está comendo uma sopa, mas não aquela sopa que você colocou pedaços de carne, macarrão, sei lá, verdura. Aquela sopa que você bateu, aquele caldo que está batido ali, que você só botou na boca, deixou a saliva, misturou na boca com a língua assim, deixou a saliva penetrar, não só, né? Deixa a saliva entrar no seu alimento. E aí você engoliu. Aí já está metade do caminho andado, né? Aí esse alimento vai digerir mais rápido. Raramente eu faço isso no meu programa. Às vezes eu pego o paciente mas é raro, eu dou o tratamento de sucos por 3 dias. Mas isso são em casos especiais. E quando eu faço isso, eu dou suco de 2 em 2 horas. Ou então de 3 em 3 horas, dependendo da capacidade daquele paciente digerir, tá? Porque 2 horas ele toma o suco e depois ele pode tomar um chá no intervalo. Ele vai tomar suco, de 3 em 3 horas sucos, e 2 horas depois do suco ele vai tomar um chá. Isso em casos de úlceras. Problemas mais graves. Às vezes a gente até tem um paciente assim, mas a gente não faz isso porque ele tem diabetes, hipertensão, então a gente também não vai expor ele, né, assim. Mas uma pessoa que não tem diabetes, não tem hipertensão, a gente consegue fazer isso. Em caso de úlcera, se você quiser corrigir ali, tratar uma úlcera, tem que fazer isso, tá? Então, anotou? Anota ali, ó, 1 minuto mastigando, 2 a 3 segundos descendo, que a gente nem conta, né? De 2 a 4 horas. Uma alimentação normal, 4 horas. Nessas 4 horas, o que vai acontecer? Primeiro, o seu estômago, porque demora 4 horas? Primeiro, o seu estômago vai receber o alimento. Ele não vai começar a quebrar, mexer quando você está comendo. Não. Primeiro, o seu estômago recebe todo o alimento que você está comendo. Aí, uns 30, 40 minutos depois que você comeu, o seu estômago vai começar a fazer essa parte que a gente chama de motilidade, né? Esse movimento.
Enquanto ele faz esse movimento, já expliquei aqui, o alimento vai encostando nas paredes do estômago ali e aí vai produzindo as enzimas que são necessárias, o ácido, né, necessário para fazer a quebra e a digestão. E aí vai demorar 4 horas, tá? 4 horas para esse alimento começar a sair do estômago. Se você não parou a digestão no meio do caminho, tá? Digamos assim, eu comi 2 horas depois estou com fome. Não é fome física. É fome emocional. Ou você não está tendo nada de absorção por causa do desequilíbrio de pH e do desequilíbrio pH e flora intestinal e você sente fome. Fome para alimentar bactérias. O que você tem que fazer? Primeiro você tem que procurar alguém que te ensine a comer corretamente. Se precisar da gente, nós estamos aqui, tá? Segundo, você tem que começar a comer corretamente. Solange, eu tô com... Não está com fome. 2 horas depois que você comeu, você vai tomar água ou um chá. Mas é bom tomar pelo menos um copo de água 2 horas depois que você comeu. Não é imediatamente, é 2 horas depois. Por que esse copo de água 2 horas depois? Você comeu o alimento, está ali dentro, está quebrando, está misturando. Agora a água vem para ajudar a diluir um pouquinho mais essa concentração desse alimento e ajudar os seus, o ácido ali, as enzimas a fazer a digestão. Não é 1 litro de água, é 1 copo. 2 horas depois. Para não diluir demais isso aí, né? É para auxiliar. Porque às vezes está muito grosso, muito pastoso, está com dificuldade de penetrar no alimento, tá? Então, ok. Depois de 4 horas, o que acontece? Depois de 4 horas de mistura, né? Ou então assim, o alimento começa a sair em quantidades aí de colherzinha de café do seu estômago, tá? Quantidade de colherzinha de café. Ele vai demorar pelo menos mais 1 hora aí para esvaziar, tá? Como eu falei, se for sopa já vai começar o esvaziamento antes, né? Por isso que é de 2 a 4 horas. Então, assim, pode ser que nesse período de 4 horas já tenha saído algum alimento também já aí do seu estômago mesmo, comendo alimento sólido, tá? Mas ele demora ali dentro do estômago para fazer todo o trabalho ali em torno de 4 horas. Às vezes tem gente que demora um pouquinho mais. Então, digamos que em 4 horas esse alimento já até saiu do estômago. O que vai acontecer agora? Por que eu tenho que comer de 5 em 5 horas, como eu falei? Porque agora é a hora de você dar um descanso. Quando você come no seu prato ali na mesa, você terminou de usar o prato, o que você vai fazer? Vai deixar ele em cima da mesa para você comer a próxima refeição? Não, né? Você vai levar na pia e vai lavar. Então, o seu estômago trabalhou essas 4 horas quebrando, impulsionando esse alimento para fora, organizando, né? E aí agora ele precisa de um descanso para poder fazer a próxima digestão. Aí sim é hora de você tomar mais água. Depois de 4 horas, tomar mais água, o chá, para quê? Para ajudar a limpar, organizar, para que esse estômago se prepare para a próxima refeição. Esse jejum, porque ele demora 4 horas ali para estar expelindo esse alimento. Às vezes não expeliu, às vezes expeliu, às vezes não expeliu todo esse alimento em 4 horas do estômago, né? Dependendo do que você comeu. Aí, esse jejum que você vai dar de 1 hora, esse jejum vai normalizar a tua glicemia, vai ajudar a normalizar o pH do seu intestino, vai normalizar a produção de ácido para a próxima refeição, vai normalizar a produção de enzimas para a próxima refeição. Olha que bacana. E aí você escuta por aí que para que isso tudo aconteça, tem que fazer um jejum de 8 a 12 horas. Agora você vem comer, quando a gente ensina a comer, para comer de 5 em 5 horas, você acha que é muito. Então você não precisa comer de 12 em 12 horas, ou de 8 em 8 horas. Você pode comer de 5 em 5 horas, que você não vai ficar com fome, não vai ficar sem comer, e você vai absorver melhor e digerir melhor esse alimento. Solange, em 4 horas meu alimento saiu do estômago. Que bom, né? Em tempo normal. Aí, aquela 1 hora é de jejum para descanso. Senão você acaba fazendo com que o seu fígado trabalhe como se fosse num carro 220 por hora toda hora. E daqui a pouco você tem um descontrole da vesícula biliar. E aí você vai ter refluxo biliar,
Você vai ter queimação lá no bulbo, tá? Você começa a ter pangastrite, começa a ter outros itens. Por quê? Se você jogar um alimento que você comeu agora, digamos, faz 2 horas que eu comi, um exemplo, né? Faz 2 horas que eu comi e agora eu vou comer de novo. Tem gente que acha que é fome, e não é, às vezes é sede, tá? Você está com dificuldade de começar a fazer com que esse alimento saia do seu estômago e aí a sensação que o cérebro dá é de fome, mas é de sede, está precisando um pouquinho de água. Então, 2 horas depois, você vai fazer o quê? Você vai tomar um copo d'água para ajudar nessa digestão. E para aliviar essa sede, que vai precisar mesmo, precisa de água. Para a produção de enzimas, também precisa de água. Aí vai saindo ali, né? Deu 4 horas, o alimento saiu do estômago. Opa! Agora eu vou dar um descanso para o meu estômago, para ele se refazer. Vou dar um descanso para o meu fígado na produção de bile, porque o fígado não faz só isso. O fígado vai trabalhar o tempo todo sem parar. Aí se você põe um alimento que você... Aí faz 2 horas que eu comi, vai comer de novo, você vai colocar um alimento que está em momento diferente de digestão daquele que já está lá dentro do seu estômago. Sabe o que vai acontecer com a sua digestão? Vai parar tudo para poder receber o alimento que está chegando. E se sair algum alimento nesse momento para fora, vai sair mal digerido, vai sair alimentos com pedaços grandes, porque não quebrou ainda. Porque o estômago quer jogar aquele alimento que já trabalhou, aquele quimo, né, que a gente chama ali, que ele já trabalhou, ele quer jogar para fora, para o intestino, porque teu cérebro está dizendo, precisa de energia, precisa de vitaminas, precisa de minerais, precisa de proteína. O corpo está precisando disso. Só que se ele fizer isso, ele vai jogar junto com o alimento inteiro ali, principalmente se você nem mordeu. Ele vai jogar do jeito que você mastigou e jogou para dentro. Mas geralmente ele não faz isso, geralmente ele segura ali mais tempo. E aí começa a fermentar, começa a produzir álcool e vem a pangastrite. E começa a afetar as células do seu estômago. Tá? Outra coisa, depois o alimento vai para o intestino. No intestino delgado ele fica de 1 a 4 horas, tá? No delgado, que é aquele aqui no meio do nosso... Vamos ver aqui, ó. Intestino delgado, gente, ele fica aqui no meio do nosso estômago. O intestino grosso, o cólon ascendente, transverso, descendente, sigmoide, né, e reto. O intestino delgado, ele fica no meio aqui. Aí, ali no intestino delgado é onde a digestão vai acontecer. Acontece mais a digestão no intestino delgado do que no estômago, tá? O estômago só vai quebrar e misturar. É aqui que você absorve tudo. É aqui que vem a bile, é aqui que o pâncreas manda a alfa-amilase, protease, né? Aquela pancreatina. Na verdade, é praticamente o pâncreas que faz a digestão dos seus alimentos, tá? Aí o que acontece? Vai ficar lá de 1 a 4 horas no intestino delgado fazendo toda essa digestão. Aí depois vai lá para o cólon, que é aquele intestino grosso que eu falei. Vai ficar no cólon 10 horas. Tá? Então, o alimento que eu comi hoje de manhã, olha, 1 minuto para digerir, 2 a 3 segundos, ok? 2 a 4 horas, 1 minuto, digamos, 30 minutos aí mastigando, tá? Aí depois mais 4 horas no estômago. 4 horas e meia. Mais de 1 a 4 horas, vamos contar metade, 2 horas no intestino delgado. Então, 4, 6 horas, mais 10, 16 horas. O alimento que você comeu agora pela manhã vai digerir vai sair pelas fezes, né, quando termina a digestão, em 16 horas, em uma digestão normal. Né? Então, nós vamos levar 16 horas ali. Ok, mas vamos entender uma coisa. Você entendeu por quê? Eu preciso fazer o jejum de 1 hora, porque eu preciso comer de 5 em 5 horas. Aí tem gente que fala, mas eu comi só fruta no café da manhã. Com o mix, porque eu não mando para comer só fruta. Porque a fruta, ela digere em 2 horas. Tá? Principalmente se ela for doce. Ela tem menos fibra, aí ela vai tirar fome mais cedo. Ela vai subir também o pico de glicemia mais rápido e vai cair mais rápido. Aí você vai sentir sensação de fome mesmo. Por isso que aqui no programa a gente pede
para fazer um jejum de alguns alimentos enquanto está fazendo o tratamento e usar as frutas doces e semiácidas nesse período, com o mix que a gente explica, que está ali dentro do programa também, tá? E aí, comendo isso, você vai ter saciedade. Tem gente que vai sentir fome às 2 da tarde comendo o mix. Olha que interessante, tá? É porque tem uma dificuldade também de digerir, né? Então, por isso é assim. Mas geralmente você come ali, sei lá. Se você comer banana com maçã, você até vai sentir fome antes das 2, porque a maçã ela é digestiva e ajuda. Se você comer, digamos, 2 bananas com o mix, vai até o meio-dia sem fome. Pode acrescentar uma uva passa ali, né? Porque a gente tem bastante fibra nesse mix. Tem bastante proteína também, tem bastante carboidrato, tem cálcio, tem complexo B, tem tudo. Tá? Tudo que você precisa tem nesse mix. Aninha, José Maria, bom dia, sejam bem-vindos aqui. Deu para entender por que a gente precisa fazer um jejum intermitente de uma refeição a outra de 5 horas? Isso é um jejum intermitente chamado aí, né? Você precisa te dar um jejum de pelo menos 1 hora. Isso para quem digere corretamente, para quem não tem gastrite. Porque quem tem gastrite não consegue digerir nem em 5 horas. Assim, não consegue eliminar esse alimento do estômago, às vezes, nem em 5 horas. Fica empachado, pesado, fica fermentando, queimando. Então, a gente começa ensinando esse princípio de comer de 5 em 5 horas, desde o café da manhã. Para quê? Para que você possa começar a dar o descanso para o seu sistema e ele possa começar a trabalhar, a normalizar. No começo vai ser um pouco mais complicadinho, mas depois ele volta a funcionar corretamente. Tá? É claro que, assim, eu não vou deixar o meu paciente ficar estressado, subir as paredes, porque eu não vou deixar ele comer, né, tipo, toma café da manhã às 10 horas, né? 7, 8, 9, 10, são 3 horas. O alimento não saiu do estômago. Mas tem gente que morre se não vai comer alguma coisa. Eu falo assim, se der muita vontade de comer, coma uma fruta. Porque essa vontade de comer, ela não é física, ela é emocional. É compensação de dopamina no cérebro, que você já está acostumado a dar. Gente, calorias, comer demais. Por que tem gente que come muito? Porque aumenta a dopamina do cérebro. Porque aquela compensação, muita caloria dá uma compensação de produção de dopamina. E muita caloria emburrece o cérebro. Sério, comprovado cientificamente. Você emburrece o cérebro. Você se emburrece comendo demais. Comer demais, comer de tempos muito curtos, que é comer demais também, você destrói o seu cérebro. E é comprovado cientificamente que a pessoa fica com menos concentração e ela emburrece. Essa é a palavra que a ciência usa. Eu tenho muitos pacientes que chegam aqui, começando o tratamento, eles leem, assistem o vídeo várias vezes e não entendem o que tem que ser feito. Por quê? Por causa também disso aqui. E o uso de medicação por muito tempo também afeta, tá? E uma alimentação errada vai ter uma produção errada de GABA, quer dizer, nem vai ter produção de GABA e triptofano, ou muito pouca, né, no intestino, e aí vai levar uma ansiedade, não vai dormir bem, e tudo vai alterar para uma perda de memória, tá? E, como diz a ciência, emburrece o cérebro. Você não consegue entender, você não consegue se concentrar. Você não consegue entender a mensagem. Aí o meu paciente, depois de 15 dias, às vezes um mês, fazendo corretamente o que a gente passa, eu falo para eles assim, gente, vocês tinham que se ver. Eu peço para o paciente tirar uma foto, ou para alguns eu peço para eles gravarem um vídeo de como eles estão, para depois de um mês eles compararem e ver como eles estão. Gente, a mente abre, esclarece, você consegue se concentrar, você fica inteligente, você fica mais inteligente. Isso é comprovado cientificamente. Agora, aquela pessoa, tem gente que nem consegue fazer o tratamento. Eu falo 20 vezes a mesma coisa e não entende. Ah, mas você não falou. Já falei. Ah, mas como é que eu faço? Eu tenho lá a prescrição dizendo, faz isso. Como é que eu faço? Está lá na prescrição. Ele vai lá e lê. Mas aqui não está. Leia de novo. Ah, mas não está. Leia de novo.
Porque tá lá. Assista o vídeo de novo. Ah, mas não está dizendo nada aqui no dia. Claro que diz. Mas a pessoa não consegue entender. Porque vem de uma alimentação com muita caloria, comendo com muita frequência, e é comprovado cientificamente que emburrece o cérebro. Você perde a concentração, dá anuviamento mental. Aquela neblina que você não consegue se concentrar, não consegue ver. Hiperatividade, irritabilidade, não dorme direito, aí vai longe. Então, hoje você aprendeu aqui comigo algo muito interessante. Comer de 5 em 5 horas, tá? Ah, se tiver... Vai ter muita gente que vai assistir essa live aqui e vai querer justificar de 1000 maneiras que eu estou errada. Mas isso não é científico. Comer de 3 em 3 horas é dentro de uma dieta específica líquida. Porque daí você tem a digestão que se faz, o alimento sai do estômago em 2 horas. E aí você tem 1 hora de jejum para seu estômago se refazer. Ou então, se fica algum resto ali, se aquele alimento líquido que usou tinha muitas calorias, vai demorar mais para digerir, vai precisar das 3 horas para sair do estômago. Você entendeu? Então, gente, fica aqui o recado para vocês, tá? Amanhã, quarta-feira, a gente tá aqui de novo. Se você tiver alguma dúvida com relação a isso, quiser entender mais, pede aqui que amanhã a gente responde lá para você na próxima live, tá? Hoje nós entramos um pouco mais tarde, às vezes aqui a gente tem, né, os horários no baque, mas geralmente 8h10 nós estamos aqui, amanhã nós estaremos de novo, tá bom? Beijoca para vocês e até amanhã.